Quando a gente fala de Sony Animation Studios, não dá pra falar do que esse estúdio tá fazendo, de como ele ganhou o público, sem mencionar Aranhaverso, né? Acho que Aranhaverso foi um filme que ele mudou muito, tanto pra Sony quanto pro cenário da animação em si. Todo estúdio queria ter o seu Aranhaverso, todo estúdio começou a testar ideias novas, testar técnicas novas, e meio que tentar brincar e sair um pouco daquela mesmice que as animações elas tinham acabado caindo no decorrer do tempo. Só que eu acho que tem uma coisa que Aranhaverso fez que funcionou especificamente para Aranhaverso, e que a própria Sony ela replicou muito bem com Guerreiras do K-pop no ano passado, e que agora eles meio que fazem novamente com um cabra bom de bola, né? O GOAT. O GOAT que eu acho que é a nova virada de página para a Sony, né? Pode ser a grande virada de página pro estúdio, depois do que eles já tinham feito ali com o primeiro Aranhaverso. Por que eu tô falando desses 3 filmes especificamente, né? E o que eu acho que é essa grande ideia que funciona especificamente para essas obras? O fato de que são obras que elas têm muita personalidade específica pro que elas estão fazendo, para a obra que elas estão contando e para a base que elas estão trazendo ali, adaptando para os cinemas. Então, o Aranhaverso, mais do que misturar 2D com 3D e criar uma textura específica para a obra, ela fazia aquilo muito porque ela vinha dos quadrinhos, né? Ela adaptava a linguagem dos quadrinhos para o filme. Então a gente tem muitas ideias com balões de fala, muitas onomatopeias, a gente tem uma textura que brinca com pop art, meio que replicando ou adaptando a textura e o estilo de uma página de quadrinho ali dos anos 60, 70, ao mesmo tempo que tinha toda uma linguagem bem fluida, bem quadrinho, que não necessariamente você vai conseguir aplicar, sei lá, num filme do Toy Story e, vai funcionar, vai ficar bonito, com certeza vai ficar bonito, mas tipo assim, Toy Story não é uma adaptação de quadrinhos, sabe? Então assim, eles trazerem isso pra Aranhaverso fazia todo sentido. Guerreiros do K-pop brinca com a mesma ideia ao trazer tropos e referências e questões ali da música K-pop, né, do cenário do K-pop. Então tem muita coisa que quem já curtia quadrinhos foi encontrar em Aranhaverso e se esbaldou com Aranhaverso, tanto no 1 quanto no 2. Pessoas que gostam de K-pop foram ver K-pop Demon Hunters e também se amarraram ali de enxergar aquele universo no filme. E agora, com o Cabra Bom de Bola, chegou a vez dos fãs de basquete, porque ele faz a mesma ideia de trazer a linguagem do basquete e traz ali a história de um personagem que ele sonha em ser um grande jogador de berrobol, né? Não é basquetebol, é berrobol, porque até isso eles adaptam, que eu acho uma adaptação muito maravilhosa, inclusive, não só da localização que eles fazem pro Brasil, mas do jogo em si, de como eles brincam com o basquete e transformam em algo completamente diferente, completamente específico para esse universo, que poderia facilmente ser um spin-off de Zootopia, só que com muito mais emoção ali em vários momentos. Porque parece que a gente tá realmente assistindo um jogo de basquete, né? Parece que a gente tá realmente acompanhando o esporte. E por esporte, espere ver adaptados ali não só as dinâmicas de rivalidade que a gente encontra no esporte, as dinâmicas de superação que a gente vê, por exemplo, em filmes de esporte, mas até traços como, a gente vai ter os narradores do jogo, né, que vão ficar falando, que vão ficar tendo aquela coisa de ter um dinamismo, uma rapidez na fala, até questões de fora do jogo, fora da quadra, que, como eu falei, adaptam desse universo do basquete para dentro do filme. Mas antes de eu continuar falando de um Cabra Bom de Bola, eu quero falar para você que está me assistindo, caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveita já para se inscrever no canal, não deixa para depois, porque eu vejo que muita gente que está me assistindo ainda não está inscrito. Se você se inscrever e deixar o like, vai me ajudar pra caramba, vai fortalecer meu trampo aqui no YouTube. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no canal, desde lançamentos pro cinema até lançamentos pro streaming, listas especiais. E hoje estou aqui vindo falar de Um Cabra Bom de Bola, essa animação da Sony Animation Studios, que pra mim é o Guerreiras do K-pop desse ano, porque ele não só faz todo um trabalho maravilhoso de animação, como ele brinca de traduzir esse universo pra dentro do filme. Já te convido a deixar um comentário sobre o Cabra Bom de Bola, se você já assistiu, comenta o que você achou, comenta um pouco da sua experiência, se você ainda não viu, comenta a sua expectativa. E se você quiser trocar uma ideia comigo, vale me seguir também nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando aí de Um Cabra Bom de Bola, filme dirigido pelo Tyree Dillehay, que eu acho que eu não conhecia nada dele, acho que é o primeiro filme que ele faz. Mas assim, sendo um filme da Sony Animation, que engraçado que há alguns anos atrás eu não
tinha esse apego com eles, mas depois o que eles fizeram com o Aranhaverso, eles também fizeram aquele A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, junto com a Netflix, né? Eles venderam ali pra Netflix como eles fizeram com Guerreiras do K-Pop. E aí, assim, entra essa questão da virada de página. Eles fizeram Aranhaverso, deu super certo, ganhou Oscar e tudo mais. E isso, né, meio que se replicou ali, o sucesso se replicou com o Aranhaverso, o segundo, e a gente tá aí na espera e expectativa pro terceiro. Só que outros dois filmes também muito bons da Sony foram feitos meio que pro streaming, né? Eles fizeram ali com a parceria com a Netflix, eles venderam, licenciaram pra Netflix, então foi A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e Guerreiras do K-Pop. Ambos excelentes filmes. Guerreiras do K-Pop se tornou um grandíssimo fenômeno da plataforma, acho que muito porque ele foi lançado na Netflix, então também não dá pra desconsiderar esse fator dessa análise, né, desse ponto de vista. Só que eu acho que eles acabaram meio que perdendo um pouco do catálogo deles, né? Então assim, eles têm o Homem-Aranha, e agora, gente? E aí eles pegaram e fizeram um Cabra Bom de Bola diretos pro cinema, e eu acho que pode ser essa grande virada de página de mostrar que a Sony tem cacife pra encarar outras grandes animações, outros grandes estúdios no cinema, na telona. Até porque Cabra Bom de Bola é um filme que ele merece muita experiência cinematográfica, porque ele não é só um filme muito divertido, como ele é um filme que ele brinca com a grandiosidade daquele universo o tempo inteiro. Então não espere um jogo de basquete simples, espere algo completamente estimulante, uma coisa assim hiper estilizada, um visual super impressionante, uma trilha sonora também muito boa que acompanha o filme ali, deixa a gente muito empolgado. Cara, é um filme assim super emocionante, sabe? Eu fico muito emocionado às vezes com esse seu. Eu me deixo levar para essas histórias de esporte. E aqui, eu falei, pô, assistindo uma sessão que tava cheia de crianças, e eu fiquei um pouco mais sentado afastado, e quando acabou o filme, eu falei, pô, eu queria ter sentado ali com as crianças para poder ficar aplaudindo ali no final, porque é muito divertido. É impossível, eu acho, você não se cativar pelo personagem principal, que é o Zeca Brito. Né? Zeca Brito, que é outra localização maravilhosa. Aliás, a localização desse filme, eu vou falar só disso um pouquinho mais na frente, mas é sensacional. A gente acompanha aí o Zeca Brito, que ele sonha em ser um jogador de barrel-ball, porque é o esporte que ele sempre curtiu, né, desde criança. Quem nunca se identificou com alguma coisa assim, de crescer com aquela coisa que você ama e querer fazer parte. Só que o barrel-ball é conhecido por ser um esporte de... Né, assim como o basquete geralmente o pessoal associa a pessoas altas, o barrel-ball é um esporte de bicho grande, né? Um esporte de animais grandes. E aí ele, cabritinho ali, coitado, como é que ele vai conseguir se destacar no barrel-ball? Até que, é claro, a gente tá acompanhando ali a história dele e ele vai ter uma grande oportunidade porque ele é um bom jogador, ele se esforça para isso, ele acaba sendo bom e a oportunidade vai vir. Só que aí ele vai ter que enfrentar não apenas a rivalidade na quadra, como ele vai precisar se provar até mesmo para os companheiros de time. E aí que entra também essa dinâmica de ter um pouco do basquete, né? Um pouco dos esportes. Você ter que se provar, você ter que conquistar o seu lugar. Tem a questão de ele ser subestimado por causa do tamanho dele, e aí os outros animais seriam animais mais fortes, seriam animais mais rápidos. E eu acho que muito disso é trazido para um Cabra Bom de Bola justamente por causa da produção do Stephen Curry, que é um jogador de basquete, né, que está produzindo o filme e também atua como um dos dubladores na versão original, né? Ele dubla um dos jogadores do time principal, que é a girafa Rafa a girafa. Então é um filme que ele tem esse toque do Stephen Curry de saber do que ele tá falando, né? Ele sabe do universo do basquete, ele sabe como são os bastidores do esporte, os bastidores, né, da parte da fama, de você ter os jogadores que são celebridade, você ter os jogadores que são influenciadores, você ter o jogador que ele tem uma carreira, sei lá, ele é um rapper. Então tudo isso acaba se misturando ali, a gente tem realmente, como eu falei, da mesma forma que um fã de quadrinho vai identificar questões em Aranhaverso que só um fã de quadrinho leitor vai saber, vai sacar, porque não atrapalha você não ter, mas você consegue identificar algo a mais ali. E também os fãs de K-pop vão conseguir ter essa relação com guerreiros do K-pop. Os fãs de basquete, principalmente os fãs mais ferrenhos de acompanhar as carreiras e quem são as pessoas fora da quadra, vão conseguir identificar algo a mais em um Cabra Bom de Bola. E eu acho que essa experiência acaba se crescendo muito bem por causa desses detalhes, porque no final, você não ter isso, não sou fã de basquete, então não vou gostar. Não, você vai conseguir se divertir, você vai conseguir achar legal. Só que quem gosta vai ter aquele gostinho a mais, vai ter aquele
né, um temperinho a mais que vai deixar o filme ainda mais marcante, ainda mais assim, uma coisa que você vai conseguir se relacionar mais. Um dos detalhes, por exemplo, que eu achei muito legal é trazer a cena do tênis, né, do sneaker, de você ter ali o tênis que o jogador usou, né, então eu gosto muito dos Air Jordan, porque tem o Michael Jordan, que é um cara que eu gosto desde pequeno, porque eu assistia basquete? Não, mas porque eu assistia Space Jam, então eu já tinha um pouco do contato com basquete. Eu gostava de basquete, mas eu nunca parava pra assistir basquete, até porque eu não via passando na TV. Mas eu adorava Space Jam, eu adorava o Michael Jordan. Então eu cresci com aquela coisa de querer ter o meu Jordan, né? Querer ter o tênis do Michael Jordan. E isso tem no filme, por exemplo, né? Que tem o calçado ali da Jaque Fonseca, que é uma das coadjuvantes ali mais principais e que também acaba duvidando muito do Zeca Brito, apesar de que ele ama ela, né? O grande ídolo da vida dele é a Jaque Fonseca, que é uma das grandes jogadoras de basquete, né? Aliás, uma das grandes jogadoras de barrel-ball. E a Jaque Fonseca, né, que não tem esse nome em inglês, né? Mais um dos exemplos que eu tô dando aqui de boa localização. Porque a gente tem todo um trabalho de localização muito legal, tanto de você trazer o nome dos personagens, ser uma coisa legal, o título também, né? O título que lembra muito as sacadinhas ali de títulos dos anos 90. Eu falei algo parecido com o Cara de um Focinho do Outro, que eu gostei bastante desse título também. A gente tem personagens com nomes bem brasileiros, né, e nomes que a gente, tipo, conseguiria entender, em vez de simplesmente replicarem os nomes originais. E a gente também vai ter vozes aqui, né, do Brasil, a gente vai ter uma dublagem muito ali com o sotaque do personagem do Zeca Brito, né, que o dublador, ele trouxe um sotaque nordestino, que combina muito com o personagem, porque tem todo o lance dele ser um personagem que ele não é da grande cidade, ele não tá ali uma Nova York da vida, ele tá numa grande cidade, ele tá numa cidade menorzinha, então tem todo esse lance aqui deles traduzirem, né, localizarem isso com o sotaque nordestino, combina muito com o Zeca Brito, foi uma dublagem maravilhosa que eles fizeram. Tem essa coisa do berro ball, a Jaque Fonseca, tem um dos personagens que é o melhor personagem do filme pra mim, que ele é o Modo em inglês, e aí ele ficou como tonto aqui, e que é, pô, é sensacional, né? Remete ali ao tonto do Cavaleiro Solitário. E também, claro, dentre outras questões que eles fazem dessa localização para deixar o filme com esse toque brasileiro, mas que, no final das contas, não tira a personalidade, por exemplo, de ser um filme sobre um esporte muito americano, de ser um filme sobre um esporte que as pessoas conhecem, que é o basquete, que, por sinal, são todos personagens muito legais, né? Eu acho que o tonto, como eu falei, pra mim é o melhor personagem. Entra em cena, ele rouba a cena. Eu gosto muito da dinâmica que a gente tem da Jaque Fonseca com o Zeca Brito, por exemplo, que é uma dinâmica de parceiros, rivais. A Jaque Fonseca, ela tem meio que aquela subtrama de ser um jogador, uma jogadora já mais veterana, que começam a botar dúvida se ela vai conseguir levar o time para uma vitória. Então, existe um drama, né? Existe uma coisa assim de um desenvolvimento bem legal. Nada que vá reinventar a roda, nada que a gente, nossa, nunca vi isso em outro filme. Não, a gente vai, é familiar, principalmente quando a gente olha para outros filmes de esporte, né? Desde do Rock Balboa até, sei lá, o Fórmula 1 mais recentemente, mas que funcionam muito bem. E é claro, tudo dentro daquela embalagem carismática, divertida, que vai funcionar para as crianças, mas também eu acho que vai funcionar para os adultos, principalmente para quem gosta de basquete. Como eu falei, você enxergar o universo que você já é fã, que você curte ali numa obra como Cabra Bom de Bola, cara, assim, é o melhor de dois mundos. Então, para mim, ele é um filme que ele acerta muito nessas questões. Eu acho realmente, como eu falei, que ele pode ser uma grande virada pra Sony confiar um pouco mais nos seus filmes e jogar eles pro cinema, porque, pô, cara, foi sensacional assistir aquele último jogo de Barrel Ball na telona, vibrando, ficando emocionado com os momentos finais, cara, dando risada ali com a galera. É uma coisa muito legal, realmente é um filme que ele é grandioso, dentro do seu escopo, ele é um filme que ele consegue criar uma experiência muito grandiosa, que funciona muito bem, os personagens são muito legais, e é um filme que com certeza eu vou querer rever. E é o que eu disse, ele tem esse lance de ser o Guerreiras do K-pop desse ano, de ser um filme que ele pega um nicho, um núcleo, um público, e ele consegue criar uma narrativa, ele consegue criar um projeto que vá se conectar com esse público e respeitar o amor que esse público tem por aquilo, né? No caso, o amor que o pessoal tem pelo basquete. Eu acho assim, alguém que, como eu falei, cresceu assistindo Space Jam, pô, fui assistir um cara bom de bola e falei, mano, nunca haverá um filme de basquete
na minha cabeça, melhor do que Space Jam. É melhor que Space Jam? Pra mim ainda não, porque eu tenho um carinho com Space Jam. Mas eu achei sensacional, assim, um filme que eu me diverti do começo ao fim. E que, assim, pô, acho que vai ser uma das grandes animações do ano, com certeza. Então, um Cabra Bom de Bola, nota 8. Eu realmente me surpreendi, eu tive uma ótima experiência, eu tava super ansioso pra esse filme desde o ano passado, né? Eu já tinha visto que ele ia ter essa obra que como brinca bem com esse nome do Goat, né? Porque ele é um cabrito, e aí eles traduziram como Cabra Bom de Bola, mas aqui com o Zé Cabrito. Cara, assim, tudo nesse filme me deixa muito feliz, me deixa com um sorriso no rosto. Acho que é uma experiência incrível isso. Que é uma experiência que eu tive recentemente com o cara de um focinho do outro, só que do lado da Pixar, né? A Pixar conseguiu se redimir. E eu fico feliz que dentro de casa, dentro da Sony, eles vão continuar conseguindo entregar filmes tão divertidos quanto Guerreiras do K-pop, que foi o do ano passado. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.